Bom, a nossa aula de português e produção de texto será em cima desse gênero, carta pessoal, página de número 94, 95. Na página de número 93, tem só a unidade, a unidade 5. Você vai ver aí falando sobre esse gênero, a introdução desse gênero, que a gente vai estar introduzindo hoje. Página 94, o que vocês vão fazer? Fazer a leitura de uma carta, que tem aí a carta pessoal, e responder as questões da página 96 e 95 e 96, tá? Essa atividade são 14 questões, mas eu quero que vocês respondam só as questões da página 95 e 96. Eu vou dar o conceito explicar um pouco sobre esse gênero para vocês poderem compreender melhor e na hora da produção de texto, porque eu quero que vocês façam a produção de texto, é uma carta pessoal, a produção de texto de vocês, tá? Então, vamos lá, que eu coloquei aqui introdução para vocês poderem entender. Esse gênero é um gênero discursivo muito antigo, tá? E ainda também muito usado por essa sociedade contemporânea, cumprindo assim a função básica de conectar pessoas distantes. A função dessa carta, tá? É conectar as pessoas distantes. E essa carta, ela virtualizou-se, transformando-se em e-mail e outras formas de comunicação. Só para você poder entender, porque a sociedade hoje tá bem atualizada e automaticamente esse formato de carta pessoal também ela ganhou também aí, digamos assim, uma atualização, tá? Então, é usada hoje por meio, ou virtualizou-se, transformando-se em e-mail, tá? Só para vocês poderem entender. Então, essa carta, o que acontece? Aqui, ó, a carta pessoal é um gênero textual que permite a comunicação entre pessoas, que eu acabei de falar, pessoas distantes, tá? A carta lida, por exemplo, fala sobre um assunto pessoal, relatos de experiências vividas no dia a dia, tá? Isso aqui é a primeira parte dessa carta, desse gênero, de carta pessoal, porque existe outros tipos de carta, mas estamos falando sobre carta pessoal. Então, aqui o segundo ponto é estrutura, tá? Então, a estrutura dessa carta tem que ter um local e data nessa carta, tem que ter local e data. O vocativo, o que seria esse vocativo, tia? Esse vocativo pode ser o nome do destinatário, tá? Ou uma palavra de cortesia, um apelido, tá? Só para você poder entender esse vocativo aí. E aqui o terceiro tracinho aqui, corpo do texto, tem que ser pelo menos 3 parágrafos. Tá? E também ainda tem que ter a despedida aí lá no finalzinho para vocês poderem entender melhor. Para vocês ainda fixar mais esse conteúdo, eu coloquei um exemplo de carta pessoal aí para vocês poderem entender o que eu estava falando aí nessa estrutura. Então, você vê aqui, ó, local e data, você vê aqui, Itaituba, 13 de julho de 2011, que esse local e data, tá? Então, aqui, Cara Ana Júlia, esse vocativo aqui é o nome da pessoa, tá? Que vai ser enviada essa carta. E o corpo do texto aqui, ó, essa parte aqui. Uma estrutura, um pouco da estrutura dele. Essa carta, basicamente, ela tem tudo isso aqui que a gente tá falando, todas as estruturas. Por isso que eu coloquei o modelo dela, por isso que eu coloquei o modelo aqui, ó. Então, você vê toda a estrutura dessa carta aqui, que é o local e a data, o vocativo e o corpo do texto, tá? O assunto aqui. E concluindo aqui, tem que ter uma despedida também nessa carta da pessoa que enviou, tá? Aqui você observa, até mais, um abraço de sua amiga, aí Silmara. Lá no final você coloca aí o seu nome, tá? Para a pessoa entender quem foi que enviou essa carta. Então, isso aqui é a estrutura de uma carta pessoal. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês façam a produção de texto baseado nessas explicações, tá? Vocês vão escolher uma pessoa que é parente seu, um amigo seu que está distante, você pode escrever uma carta pessoal para essa pessoa, observando os detalhes da estrutura, tá? Dessa produção de texto, desse gênero, tá? Você observa a estrutura desse gênero, como é que ele tem que ser, e baseado nessa explicação, se tiver alguma dúvida, olha na página de número 94, que você também vai olhar, ver o exemplo de uma carta pessoal, tá? Isso em produção de texto. Fazer ou produzir uma carta pessoal. E em português você vai responder a atividade da página 95 e 96. Só a página 95 e 96. Na outra aula a gente conclui essa atividade, porque ela é bem grande, bastante extensa, tem 14 questões. Então fica aí a dica, observe esse vídeo direitinho, como é a estrutura de uma carta pessoal. Olha aqui, ó,
para você poder entender melhor. E lá no roteiro da aula, você vai observar que eu vou colocar o conceito também por escrito, para você transcrever para o caderno, que é uma das atividades de português também.